Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Amados, hoje vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Se você estiver com a sua Bíblia aí, você vai abrir no livro de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 13. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o versículo 6: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Amém, amados? Esse versículo enfatiza a importância da oração íntima e pessoal. Então você vê que a oração, amados, é algo particular de cada um de nós. Essa oração aqui é o próprio Senhor Jesus ensinando nós quando ele esteve aqui na terra, na forma humana. Ele está dizendo assim que esta oração ela não pode ser interrompida, não pode haver distração. Por isso ele está querendo dizer, vá para o seu quarto. Por que o seu quarto? O seu quarto é um lugar íntimo, um lugar particular da sua casa. Ninguém vai entrar no seu quarto, não é verdade? Nem o filho muitas vezes entra, tem o costume de entrar no quarto do pai. Então é um lugar privativo da sua casa. Ele podia ter falado assim: vá para a sala, vá para a cozinha, não é verdade? Vá para a área de trabalho, área de serviço. Não, ele está falando: vá para o seu quarto. E para você entender que é tão íntimo a oração, que ele fala o quê? Fecha a porta. Quer dizer, é um momento totalmente íntimo, você e Deus. Feche a porta. Ninguém precisa ouvir sua oração ou ir lá te chamar, te distrair, não é verdade? O Senhor Jesus ensina que a oração deve ser um momento de conexão sincera com Deus, longe das distrações e das ostentações públicas. A recompensa vem da autenticidade e da devoção verdadeira. Amém, amados? Hoje, amados, nós temos um problema muito sério que se chama celular. O celular ele tem tirado muita atenção, porque às vezes quando nós vamos orar, nós temos que até desligar a internet, se a gente for colocar fundo de oração. Se não for colocar fundo de oração, é melhor nem levar o celular. Põe no silencioso, deixa ele guardadinho. Por quê? Porque você pode ter certeza que você começou a orar, vai tocar a campainha, notificação. E esse é o próprio inimigo que vai fazer. Para quê? Porque ele sabe que o Senhor Jesus disse que a oração é algo particular, é algo você e Deus. E ele vai querer quebrar essa comunhão. Ele não vai querer deixar, né? Você vê que quando a gente começa a orar, surge mil e uma coisas. E mesmo que alguém não nos chame, você vê que às vezes o nosso próprio corpo é inimigo nosso. Você nem está com sono, você dormiu quase 12 horas, você vai orar da sono, da coceira. Você ajoelha um pouquinho, parece que está 3 horas ajoelhado. E assim vai, amados. Você vê que a nossa própria carne, ela é contra Deus e contra nós. Ela é contra a nossa intimidade para com Deus. Então, a oração é algo muito secreto, muito íntimo entre nós e o Senhor. Amém? E aqui o Senhor está nos ensinando. No versículo 7 ele diz assim: E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aqui o Senhor Jesus alerta contra as repetições mecânicas e vazias nas orações. Ele destaca que a eficácia da oração não está na quantidade de palavras, mas a sinceridade na fé com que se ora. Amém, amados? Então não é chegar como a gente fazia no passado, quando a gente era da igreja da apostasia, da igreja da prosperidade, de chegar já pedindo uma coisa, pedindo outra, né? Então já todo desordenado, repetindo a mesma coisa. Não. A oração é você e Deus. Você tem que entender que Deus, ele está ali com você. Que tem que ser uma coisa lá do fundo da sua alma. Você verdadeiramente precisa se
derramar na presença de Deus. Contar para o Senhor o que você está passando, porque Ele é seu Pai, seu Deus, seu amigo. Amém? E no versículo 8 diz assim: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Quer dizer, nós oramos, amados, mas antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, o Senhor já sabe o que nós precisamos. Amém? E este versículo reforça a onisciência de Deus. Ele já conhece as nossas necessidades antes mesmo de expressarmos em palavra. Isso nos encoraja a confiar plenamente em Deus e a orar com o coração aberto e honesto. Então, se Deus conhece, Deus sabe da nossa necessidade, sabe o que nós estamos passando, então não precisa fazer, né, amados, começar a usar de palavras vãs, repetitivas, querer dar a volta na oração. Não, nós já vamos diretamente naquilo que nós estamos necessitados com o Senhor. Às vezes nós precisamos chorar na presença de Deus. Há momentos da nossa vida, amados, que nós enfrentamos tristeza, desânimo, e você dobra o seu joelho diante do Senhor, e a única coisa que você vai conseguir fazer é chorar na presença de Deus e falar: Senhor, me ajuda. Essa é uma oração sincera, porque você vai inventar a palavra. E quando você faz isso, você vai sentir o Senhor, o Espírito do Senhor te restaurando, te fortificando você, porque você está sendo sincero. Amém? E no versículo 9 diz assim: aqui vem a instrução, o Senhor começa a instruir. E vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus. Então, amados, olha para você ver a oração verdadeira como é que é. Você vê que reconhece a soberania de Deus. Pai nosso que estais nos céus, que está nas alturas, que está no lugar altíssimo, né? Santificado seja o teu nome. Aqui você vê nós reconhecendo a santidade de Deus. Deus é santo, amados. Nós temos que reconhecer isso, né? O Senhor Jesus começa a oração modelo, conhecida como Pai Nosso, reconhecendo a santidade, a soberania de Deus. Então, olha o exemplo que o Senhor Jesus deixou para nós. Então, nós devemos, né, ter reverência ao Senhor, saber que o Senhor é santo, que o Senhor é soberano. É um convite para iniciar a oração com louvor e reverência, glorificando, exaltando, engrandecendo o Senhor. Amém? E no versículo 10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então você vê que aqui nós devemos pedir que o reino de Deus venha até nós, que as coisas celestiais venham até nós, a presença do Senhor venha até nós. Amém? E nós temos que estar ciente que a vontade que tem que ser feita é a vontade dele. Por quê? Porque muitas vezes, amados, nós oramos e pedimos coisas que não é a vontade de Deus. Amém? Então, até a nossa oração tem que estar enquadrada com a vontade de Deus. Por quê? Porque antigamente, amados, quando nós não tínhamos o conhecimento da verdade, quando nós éramos da igreja da apostasia, a igreja da prosperidade, a gente ia orar e a gente orava contra o nosso irmão. Não é verdade? A gente chegava e falava: Senhor, eu quero que o Senhor pese a mão sobre o meu irmão que fez isso comigo de errado, amados. Jamais podemos fazer isso. Pelo contrário, nós temos que orar por aqueles que nos ofendem, por aquele que nos entristece, zelar pelas almas deles em oração. É totalmente o contrário daquilo que nós éramos antes. Antes a gente queria, orava para o irmão, a irmã perdeu o emprego. Quer dizer, a gente estava fazendo a vontade do inimigo e nem percebia. E nós jamais podemos, amados, jamais
chegar diante de Deus e pedir o mal de alguma pessoa. Porque se você fizer isso, em primeiro lugar, sua oração não será atendida. Em segundo lugar, o Espírito do Senhor não estará com você. Porque você está sendo rebelde. Você está em rebelião contra Deus e contra a sua palavra. Porque o Senhor nos ensina a amar o nosso próximo. Amém? Então, antigamente, amados, nós perdíamos as nossas orações. Por quê? Porque não seguimos as instruções dos céus. Então, seria a vontade de Deus que nós orássemos para que Deus prejudicasse alguma pessoa? Jamais, amados. Então, aqui o Senhor Jesus deixa bem claro: seja feita a sua vontade, na terra e no céu. Então, até as nossas orações têm que estar de acordo com a vontade de Deus. Amém? Este versículo expressa o desejo de que o reino de Deus se manifeste na terra e a sua vontade prevaleça em todas as coisas, assim como no céu. É uma oração por justiça, paz, realização dos propósitos divinos. Amém? Então você vê que é o propósito do Senhor que tem que ser enfatizado na nossa oração. Amém? Então nós temos que tomar cuidado, amados, para a gente, muitas vezes, pensamos que estamos fazendo certo e estamos fazendo errado. Amém? No versículo 11 diz assim: dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Amém? Aqui o Senhor Jesus ensina a pedir a Deus pelas necessidades diárias. É um reconhecimento de nossa dependência de Deus para o sustento físico e espiritual. Então você vê que, como o Senhor Jesus já disse em outras ocasiões, nós, amados, não podemos nos preocupar com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. E nem se preocupar com o dia passado. Porque o dia passado já passou. E o dia de amanhã nós nem sabemos se nós vamos estar vivos ou não. Igual o Senhor Jesus deu o exemplo. Se vocês for fazer alguma coisa que não seja hoje, seja amanhã, vocês têm que usar a seguinte frase: se o Senhor quiser. Amém? Se Deus quiser e for da vontade dele, eu irei amanhã na sua casa fazer uma visita. Se for da vontade de Deus, eu farei tal coisa. Por quê? A nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós somos dependentes dele. E o dia de amanhã nem sabemos se vamos acordar vivo, não é verdade? Para querer afirmar, para querer fazer planos. Nós fazemos planos, mas o realizar vai vir somente das mãos do Senhor. Como a palavra diz, o homem faz planos, mas o realizar daqueles planos vem da vontade de Deus. Porque você vê que às vezes a pessoa faz tanto planos, eu vou fazer isso, eu vou sair da empresa, vou comprar um caminhão, vou trabalhar por conta própria. Quer dizer, de repente, no outro dia já amanhece morto e já não vai fazer nada daquilo. Quer dizer, se Deus quiser. Amém, amados? E no versículo 12 diz assim: perdoa as nossas dívidas ou os nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores ou aqueles que pecam contra nós também. Né? Então você vê que o Senhor, ele nos ensina a pedir o perdão, mas ele também ensina a perdoar. Então você vê que não adianta a gente querer pedir o perdão para Deus e nós não sermos capazes de perdoar o nosso irmão. Não é verdade? Porque se Deus, sendo santo, maravilhoso, poderoso, sendo o Pai da eternidade, Criador dos céus e da terra, nós quantas vezes ofendemos a Ele e nós nos arrependemos? E Ele nos perdoa, por que que nós então não vamos perdoar o nosso próximo, o nosso irmão? Não é verdade? Este versículo destaca a importância do perdão. Assim como pedimos a Deus que perdoe os nossos pecados, somos chamados a perdoar aqueles que nos ofendem. O perdão é um elemento central na vida cristã. Amém, amados? Até tem uma parábola na qual o Senhor dá o exemplo, o próprio Senhor Jesus deu o exemplo daquele credor, né? Ele devia para o seu
senhor e era um valor alto. E aquele senhor foi e perdoou aquele servo. E ele tinha um conservo, um servo abaixo, né, dele, ele tinha outro servo. E quando esse servo pediu perdão para ele perdoar, ele não quis perdoar. Então a palavra diz que o senhor daquele homem ficou sabendo e chamou ele e falou para ele assim: como que você pode fazer uma coisa dessa? Eu te perdoei você e você não vai perdoar o seu irmão? Quer dizer, é a mesma coisa, né? Deus fala para nós: eu perdoei você e você não é capaz de perdoar o seu irmão? E se você não perdoar, o Senhor também não te perdoa, não me perdoa. Amém, amados? Porque o Senhor, Ele é o único que poderia rejeitar o perdão nosso. Ele não rejeita, Ele perdoa. E por que que nós, homens mortais, pecadores, vamos querer não perdoar o nosso próximo? Amém? E no versículo 13 diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Então aqui você vê que o Senhor também nos ensina a pedir ao Senhor que nos ajude, amados. Nos ajude a superar os problemas, as dificuldades, as tentações, as seduções desse mundo. Amém? E pede, aqui também você vê na oração, pede a Deus que livra-nos do mal, né? Livra do mal, livra do homem sanguinário, livra de acidente, livra de queda, né? Assim como você ora pelos seus filhos, não é assim que você pede: Senhor, proteja o meu filho, que o Senhor venha guardar, colocar os teus anjos, não é verdade? Então é isso que o Senhor ensina a nós. Pedir ao Senhor para nos livrar do mal, livrar das adversidades desse mundo, porque nós sabemos que hoje, né, amados, nós saímos de casa, é trânsito, é moto, é tanta coisa, e nós temos que vigiar e orar para o Senhor nos guardar. Amém? É assalto, é bala perdida, é tanta coisa que nós não podemos deixar de orar ao Senhor. Então aqui o Senhor Jesus conclui a oração pedindo a proteção contra as tentações do mal, reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas e termina com uma doxologia louvando a Deus por seu reino, poder e glória eterna. Então você vê que aqui o Senhor Jesus, ele nos ensina o padrão, o modelo de uma oração. Amém? Porque antigamente, amados, a gente chegava na presença de Deus de qualquer jeito, né? Então você vê que hoje nós já aprendemos que nós temos que nos arrepender, não é verdade? Porque como que nós vamos chegar? É a mesma coisa, por exemplo, se nós fôssemos chegar diante de uma autoridade, de um juiz, por exemplo, e nós estivéssemos indo lá para conversar com aquele juiz e de repente a gente caísse no meio da lama, se sujasse todo, a gente teria que fazer o quê? Primeiro voltar, trocar aquela roupa, limpar, tomar banho, não é verdade? Para a gente entrar na presença do juiz. Você vai entrar de qualquer jeito na presença do juiz, do advogado? Então, se na presença do homem, que é carnal igual a gente não entra de qualquer jeito, como que a gente poderia pensar em entrar na presença de Deus cheio de pecado, cheio de imundície? Então, antes nós precisamos pedir o perdão do Senhor. Amém, amados? Porque o Senhor, Ele é fiel e é verdadeiro e Ele perdoa. Então, amados, que a partir de hoje nós venhamos a prestar muita atenção na maneira como nós estamos orando ao Senhor. Amém? Você vai pegar sempre Mateus 6, a partir do versículos 6 ao 13, e você estará sempre revisando para que você nunca se esqueça do padrão da oração que agrada a Deus, a oração perfeita do Senhor. Amém, amados? Louvado, exaltado é o nome do Senhor. E vamos, amados, não deixar de orar. Vamos ter a nossa intimidade com Deus. Vamos deixar de ficar perdendo tempo, muitas vezes, nas redes sociais e de esquecer de Deus. Vamos tirar aquele tempo para o Senhor também. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.